Movimento Contrário. Realização: Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, BCJ. Apoio: Vitória Ambiental. Olá, estamos aqui no mais um programa Movimento Contrário. Eu sou Silvestre, estou aqui toda semana trazendo para você novas informações sobre a dependência química e seu tratamento. E o programa de hoje nós teremos uma sessão terapêutica. Eu estou aqui com um residente lá do CTDQ-PCJ, a instituição em que eu trabalho, e nós vamos fazer aqui uma sessão onde nós vamos trabalhar algum ponto, alguma questão dele, que será de grande proveito, eu acredito, para você, para a sua vida. Então vamos lá. Elias. Bom dia. Seja bem-vindo aqui, nesse momento. E eu gostaria de saber quanto tempo que você está internado lá conosco. Estou há 10 meses internado. 10 meses? 10 então você já meses. está entrando na reinserção social? Já estou entrando na reinserção. É a primeira internação sua, Elias? Na verdade é a segunda internação. É a segunda? Segunda internação. A primeira você ficou quanto tempo? A primeira eu fiquei 45 dias. Pô, 45 dias Não foi a internação. é uma internação, mas o tempo cronologicamente, ele também tem um significado sentido, né? Dá para se trabalhar algumas coisas, claro, com 45 dias, né? Mas precisa um tempo favorável para se trabalhar uma série de questões do caráter e do comportamento. Né? E o que você quer trabalhar aqui hoje, nessa sessão aqui, no nosso programa? Hoje eu queria trabalhar fatores de recaída. Isso. O que te preocupa? Ou o que você quer entender, o esclarecimento sobre fatores de recaída? O que te incomoda? Na verdade é porque tudo é muito novo para mim, porque viver sóbrio para mim está sendo uma novidade, que há muito tempo eu não vivo sóbrio. Ele fala de viver sóbrio. Existe diferença entre viver abstêmio e viver sóbrio. Qual é a diferença para você, Elias? Viver sóbrio é você ter a sua vontade, entendeu? Você saber o que está fazendo, não estar alienado, não estar simplesmente parar de beber. Parar de beber é fácil. Isso seria estar abstênico? Seria estar abstênico. E viver sóbrio é algo mais, é você se conhecer, saber o que você quer, os seus limites, até onde você pode chegar, e isso causa um medo. Isso. Então, hoje te preocupa não ter uma consciência clara ou não ter a consciência até onde deve ir o seu limite? É exatamente isso. Parece que você está preocupado em relação ao seu sensor interno sobre limite. Né? Porque na dependência química, você era dependente de quê? De álcool. Álcool. Isso. A pessoa perde a noção, perde o bom senso, né, sobre o limite, né, porque ela já está sob o controle da obsessividade, da compulsividade relacionada ao abuso do álcool. Né? Ela não consegue ficar no primeiro gole. Né? Acredito que isso tenha acontecido com você. Diversas vezes. Diversas vezes, né? Diversas vezes. Então, ao perder esse sensor, né, você agora, no tratamento, está buscando resgatar. E lá no centro de tratamento, na rotina, no cotidiano, no dia a dia, como que está o seu sensor de limite? A reconstrução dele, né? Porque você perdeu ele na sua ativa. Hoje eu tento me policiar em todo qualquer aspecto das coisas que eu faço no meu dia a dia. Eu tento me policiar e me pôr limites. Porque eu nunca tive limites na vida, minha vida nunca teve limites. Eu sempre queria ir sem saber onde eu estava indo. Mesmo antes de iniciar o processo da doença? Mesmo antes, eu já era bem afoito em Então você já era um compulsivo sem ter adquirido ainda o alcoolismo? Exatamente. Isso. Mesmo antes a sua compulsão é ultrapassar limites? Exatamente isso. Então, tudo que... Sempre quando me colocavam algum limite, eu tentava transpor esse limite. Esse limite para mim, eu nunca gostei de limites e regras. Então, claro.
Poderíamos até dizer que algumas pessoas, às vezes, elas são compulsivas antes de serem cometidas pela dependência química. Elas já têm traço de compulsão, de obsessividade, né? E a construção da dependência química dela, né, justamente ela vem para se aliar, né? Vem como um outro fator que elas juntas, né, uma vai estar alimentando a outra. Né? E você já tinha essa tendência para ultrapassar limites. E dependência química nada mais é, falando de uma forma simples, de que ultrapassar limites. Né? O dependente químico não consegue beber moderadamente, usar moderadamente uma substância química, maconha, cocaína, crack. Para mim é complicado, porque em tudo que eu vou fazer eu nunca tive limites. Então o beber para mim é sempre o chegar ao extremo. Entendeu? Eu não ficava satisfeito em igual a maioria das pessoas fazem, tomar 2 ou 3 cervejas e ponto. Não, para mim eu tinha que estar em quase que em estado de coma alcoólico para me sentir satisfeito. Então eu preciso de saber os meus limites, não na bebida. Hoje eu preciso saber dos limites na minha vida em si, saber até onde eu posso... Interessante, né, Elias? Parece que você buscava alcançar o gozo máximo, a plenitude, né, da sensação, da euforia, da onda, né, vamos dizer assim, da bebida, quando chegava próximo ao coma alcoólico. Exatamente. E coma alcoólico está beirando a morte. Então parece que existe aí uma tendência natural sua de buscar a plenitude do prazer, né, das sensações agradáveis, né, porém na direção da morte. Isso é estranho, porque eu nunca tinha pensado usando dessa forma de pensamento, mas eu acho que creio que seja isso mesmo, acho que beirando a morte mesmo, porque... Algumas pessoas falam, beber até morrer. Exatamente. Existe um termo assim, uma frase assim? Esse termo mesmo, para mim era esse termo, não beber até cair. Beber até cair. Até cair, não tinha esse... E quem cai se machuca. Exatamente. Isso. E quem cai pode morrer. Pode morrer. Isso. A pessoa não cai para se levantar, não bebe para se levantar. Não. A pessoa bebe para cair. Exatamente. Isso era muito comum com você? Não, diversas vezes. Porque, na verdade, eu me trancava dentro do quarto e eu bebia enquanto eu tinha consciência. Você se trancava no quarto? Exatamente. Poderíamos fazer uma analogia que seu quarto era como se fosse um caixão? Quarto fechado? Você bebia sozinho ou com alguém dentro do quarto? Nunca gostei de beber acompanhado. Às vezes os meus primeiros goles eram acompanhados. Mas depois eu me retirava e preferia ficava sozinho. Isso. Podemos fazer mais uma analogia. Ninguém vai acompanhado pro caixão, né? Exatamente. A pessoa fica sozinha no caixão, o caixão fica fechado. Então, beber até cair, beber até morrer, né? Quase chegar a uma overdose, né? Um coma alcoólico, como você falou, né? E fazendo uma analogia como se o seu quarto fosse um caixão. E você fechado ali, para viver a sua morte. Não é viver a morte, é experimentar a morte, né? Está bem próximo da morte, no caso, né? E várias vezes você sentiu estar próximo da morte ao beber? Ao beber, na verdade, eu não sentia, porque depois que eu entrava num grau alcoólico, eu já não tinha mais noção do que eu estava fazendo. Isso é a própria morte. Então... Porque ter noção da morte, sentir a morte, é porque você ainda está experimentando a vida. Se você já perdeu essa noção e esse sentido, é porque ali é como que já um estado de morte também. Então, por diversas vezes eu já morri, então. Por diversas vezes, porque às vezes vai me relatado fatos que eu fiz que eu não faço nem ideia de que eu teria Você feito. teve muita amnésia alcoólica? Diversas vezes? Muitas vezes. Isso. Eu já cheguei a acordar na garagem do carro, dormindo, deitado no volante, com sol quente, coisa absurda, eu não sabia nem de onde eu vim. Então a amnésia alcoólica, fazendo uma analogia, também é uma experiência de morte. Você apaga, né? O morto defunto fica apagado. Exatamente. Né? Parece que o Elias está trazendo aqui a experiência da morte, né? Dentro do seu alcoolismo. E quanto hoje ele está buscando a sobriedade, que é o oposto da experiência da morte.
nós vamos nos aprofundar, né, nesse caso, aqui nessa sessão terapêutica, no nosso programa hoje, daqui a pouco, depois do intervalo. Aguarde.